que eu quero dizer é o seguinte, que quando Jesus morreu, que houve trevas sobre toda a terra, aconteceu muita coisa. A ressurreição, por exemplo, acontece no dia da morte dele. Várias pessoas ressuscitaram e foram vistas andando por Jerusalém. E o véu do templo é rasgado ao meio. Só o véu do templo é rasgado ao meio. Não caiu as pilastras, não caiu o teto, só o véu. E expôs a vergonha do sumo sacerdote, do rabino. E a religião cristã pegou fogo, porque não tem mais arca. Deus não fala com o sacerdócio, agora ele fala pelo seu filho. Deus agora não fala mais através de um profeta, não que Deus não fale sobre os seus profetas, mas não é necessário, ele agora fala pelo filho. O filho é a palavra, é por isso que João tem a revelação. No princípio, todos os evangelhos, 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles contam a história de Jesus. Mateus começa com a genealogia, Lucas vai, mas todos eles contam a história de Jesus a partir do nascimento, a partir de quando ele nasce na Virgem Maria. João não. João conta o nascimento, não o nascimento, mas conta quem ele era. Porque no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E tudo que foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se faria. E aí Paulo completa, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, quando João traz essa visão, está dizendo, gente, sempre foi Deus na terra. Sempre foi através de Jesus na manifestação. A primeira manifestação de Deus, o Criador, depois a manifestação de seu Filho, e agora a manifestação pelo Espírito. Mas é um mesmo Deus, é um só Deus. Eles não são 3 deuses, eles são um Deus só, mas você vai ver a dispensação de cada um deles. Por isso que Jesus diz para o discípulo, se vocês conhecessem quem vai vir, ou a forma que vai vir, vocês já queriam que eu tivesse ido. Porque hoje eu falo, mas ele vos fará lembrar todas as coisas. Ou seja, há muita revelação que o Espírito Santo traz. Tem coisas que são reveladas das Escrituras. Por que a Bíblia diz que a palavra de Deus é inerrante? Mas a palavra de Deus, ela não acaba. Nós estamos há 2000 anos falando de uma carta de Paulo aos Efésios, a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso. E nós estamos há 2000 anos pregando em cima dela. E se deixar, eu preguei 21 dias em cima de uma carta de Paulo. Por quê? Por causa da revelação. Hoje, é proibido comemorar a Páscoa? De maneira alguma. De maneira alguma. Jesus cumpre todos os ritos, ok? Jesus cumpre. Ele vai ao templo, com 12 anos, ele ensina no templo, né? Ele tem toda aquela... Ele faz a ceia com os discípulos, já havia esse costume, enfim, Jesus faz tudo. Mas quando ele ressuscita, aí é quando começa a contar a nossa história. É proibido comemorar a Páscoa? De maneira nenhuma, você deve comemorar a Páscoa. De que forma? De que forma? Sabendo que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Que foi Jesus que morreu para que eu e você pudéssemos ser salvos. Não existe salvação fora de Jesus. A Bíblia diz que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna está em Jesus. Então, é curioso que a gente tem um cerimonial muito bem definido para o Natal, mas nós não temos muito bem definido, aspas, mas existe tradições assim, ceia de Natal, à meia-noite, uma mesa farta. Na sua maioria, pagã. Pagã. Porque não teve ceia no nascimento de Jesus. Exato. Ou seja... Ele não fica na manjedoura. Ele nasce, mas ele não fica ali. Mas ele nasce. Mas ele foi presenteado. Só que não é para trocar presente. Isso também vem do paganismo. O que seria, né, então, não um ritual, mas uma cerimônia pascual? Cristo. Cristo é a cerimônia pascual. É reconhecer ele como Senhor, seria o culto, e Salvador. Né? Seria o culto. É reconhecer ele como Senhor e Salvador. É a melhor cerimônia pascual que nós podemos fazer, é o culto a Jesus. O cerimonial
ele é... Por exemplo, Jesus diz assim, sobre a ceia. A gente faz ceia uma vez por mês nas igrejas. Praticamente quase todas as igrejas fazem ceia uma vez por mês. Para uma outra exceção. Jesus diz assim, fazei isso todas as vezes que vos reunides. Eu ia perguntar exatamente isso. Mas sabe por quê, Felipe? Na igreja do primeiro século, na igreja de origem, se você perguntar, se você pudesse voltar no tempo agora, para os tempos de Paulo, Timóteo, e você perguntasse assim, vamos à igreja? Eles não iriam entender. Hoje, se eu pedir para você desenhar uma igreja, como é que você desenha uma igreja? Uma casinha e uma cruzinha em cima, para definir que ela é uma igreja. Ok? Basicamente é isso. Né? Uma casinha. Se você pedisse para Timóteo desenhar uma igreja, Timóteo não, porque Timóteo já um pouquinho é Paulo, ali, Pedro, os apóstolos, eles iam desenhar pessoas. Porque a igreja não era um lugar. A igreja é o ajuntamento.